chegou no Engenharia Carga Rápida Tech, que aborda temas que usualmente não são tratados nos cursos de engenharia, porém são muito importantes para a vida do engenheiro de campo. E que hoje irá tratar sobre o tema solicitado pelo Roberval, que descobriu que existem leis que proíbem que se descarregue a água do vaso sanitário diretamente em qualquer sumidouro que esteja ligado a um rio, a um lago ou até mesmo à terra. E é por isso que o tema prazeroso do Engenharia Carga Rápida Tech de hoje é fossas sépticas biodigestoras. Este vídeo de hoje é muito prazeroso. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo, se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida e não se esqueça de deixar um joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz e é o joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Sim. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo do Engenharia Carga Rápida de hoje é fossas sépticas biodigestoras, tema técnico de campo solicitado pelo senhor Roberval. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. E para compreendermos melhor o que é fossa séptica biodigestora, deveremos tratar o nosso conhecimento sabendo o que é ciclo de utilização da água, quais são as etapas a considerar do ciclo de utilização da água. Tudo começa no manancial, onde a água é captada. E como a água usualmente é captada em um nível inferior, existe uma estação elevatória, onde a água é bombeada do seu ponto de captação, do manancial. Este bombeamento da água elevará a água até uma estação de tratamento da água. Estação de tratamento da água que deixará a água própria para o consumo humano. E após a água, então, terminar o seu tratamento na estação de tratamento, a água é armazenada em um reservatório com nível de elevação superior, aonde existe a rede de distribuição de casas, comércio e indústrias. Ou seja, o reservatório possui um nível superior ao nível das casas, do comércio e da indústria. Uma vez que as casas, os comércios e as indústrias utilizaram a água que foi
tratada na estação de tratamento e foi acumulada no reservatório, a água é descartada e é chamada de água residual, ou água de esgoto sanitário, ou água servida. Esta água residual é então encaminhada, toda essa massa líquida, com partículas, compostos químicos e micro-organismos, passa a ser chamada de efluente e volta ao manancial. As águas residuais, os efluentes que retornam aos mananciais, apresentam as suas características naturais alteradas e podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos efluentes líquidos domésticos, provenientes de residências e do comércio. Os efluentes líquidos contêm matéria orgânica e micro-organismos, onde a matéria orgânica basicamente é composta de nitrogênio e fósforo. Porém, os efluentes líquidos domésticos também podem conter micro-organismos patogênicos provenientes de indivíduos doentes. E estes micro-organismos patogênicos poderão propagar doenças. O segundo grupo de águas residuais são os efluentes líquidos industriais. São os efluentes provenientes de indústrias que possuem, e estes efluentes possuem produtos químicos, possuem compostos químicos e metais pesados. O organismo humano não pode acumular metal pesado em sua corrente sanguínea, pois o ser humano possui muita dificuldade em eliminar os metais pesados absorvidos pelo organismo. E o organismo humano pode desenvolver doenças provenientes dos metais pesados, caso estes sejam descarregados diretamente nos mananciais. Deste modo, nós concluímos que as águas residuais, os efluentes, não devem ser descarregados nos mananciais diretamente. Eles devem ser tratados antes de retornar aos mananciais. E este é o nosso assunto. O nosso assunto estará mais ligado, estará dedicado aos efluentes líquidos domésticos provenientes de residências, que contém matéria orgânica e micro-organismos, e poderá inclusive conter micro-organismos patogênicos que poderão propagar doenças. No Brasil, o lançamento de efluentes é regulamentado através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, também chamado de CONAMA, que possui uma resolução número 430/11 de 7 de 7 de 2017, onde o artigo 3º afirma que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento. Logo, é proibido lançar água residual em qualquer lugar sem antes que essa água residual seja tratada. Para melhores informações, existe inclusive a fonte que elucidamos abaixo: www.tratamentodeagua.com.br. E agora que sabemos que o tratamento de esgoto é obrigatório e é regido pelo CONAMA, vamos abordar como são feitos os tratamentos de esgoto e quais são os níveis de tratamento de esgoto para a remoção dos poluentes ao qual se deseja atingir. O tratamento de esgoto possui 4 níveis de retirada de poluentes, onde o preliminar, o primário, o secundário e o terciário. O tratamento preliminar
corresponde à remoção do particulado grande, do particulado muito visível, que pode ser removido através de grades e peneiras. Já o tratamento primário se utiliza um reservatório onde o particulado se acumula no fundo do reservatório através da decantação. O peso do particulado faz com que o particulado se acumule no fundo e embaixo do reservatório, a nível do piso do reservatório, existirá uma paleta para a remoção desse particulado. Deste modo, então, temos dois níveis de remoção: particulado grande no nível preliminar e particulado menor por decantação no nível primário. Porém, existirão ainda alguns particulados menores, não visíveis a olho humano. E por isso que existe o tratamento de água de esgoto do nível secundário, onde são utilizadas bactérias. Bactérias serão estimuladas a se desenvolverem para consumir a matéria orgânica que ainda está presente mesmo após o tratamento preliminar e primário. Essas bactérias irão comer a matéria orgânica e a água de esgoto então terá CO2 mais bactérias que ainda poderão ser nocivas ao corpo humano, ao consumo humano. E é por isso que entra o tratamento final, o tratamento terciário, que é a cloração, para a eliminação das bactérias residuais do tratamento de esgoto secundário. Em caso de residências ou comércio afastado, onde o tratamento de esgoto pelo sistema convencional se torna muito difícil ou até mesmo impossível, o tratamento de esgoto não convencional poderá ser aplicado. Desta maneira, podemos então utilizar a fossa séptica, que é um sistema de tratamento de esgoto sanitário que ocorre em domicílios e que possui uma unidade que atua de forma química e fisicamente nos dejetos. A fossa séptica utiliza reservatórios para o tratamento de esgoto de modo não convencional, a fim de evitar a contaminação de água e solo por coliformes fecais e, deste modo, estar em conformidade à determinação do CONAMA. A fossa séptica biodigestora utiliza o conceito da biodigestão, onde a biodigestão é o processo pelo qual a matéria orgânica contida no esgoto é digerida pelos micro-organismos que atuam na ausência de oxigênio. Estes micro-organismos são obtidos através do adubo formado por resíduos de plantas e animais. Então, a fossa séptica, ela é utilizada em um vaso sanitário, por exemplo, para o tratamento da água residual proveniente de um vaso sanitário, onde existe uma tubulação que capta a água residual do vaso sanitário e a leva para as caixas sépticas. Veja, o adubo seria o biofertilizante de um animal, ou seja, seria o resíduo. Um biofertilizante seria o resíduo de um animal, que seria então levado à caixa da fossa séptica. Este resíduo, esse excremento do animal, é levado à primeira caixa da fossa séptica e então, na segunda caixa, ocorreria a morte dos agentes patogênicos provenientes das fezes provindas do vaso sanitário, da água residual. Ou seja, seria o biofertilizante, o excremento do animal que possui
os micro-organismos que irão digerir os elementos provenientes vindos do vaso sanitário. Perceba então que temos 3 caixas no conceito da fossa séptica biodigestora. E a terceira caixa seria onde estará depositado o biofertilizante, que poderá ser utilizado para irrigação em plantas. Mas lembrando, desde que não seja então descarregado, junto com a água residual que será tratada, um sabão ou detergente, pois o sabão e o detergente prejudicam o processo de biodigestão. Então não podemos jogar sabão, cloro ou detergente em vasos sanitários que estão acoplados a fossas sépticas biodigestoras. A fossa séptica biodigestora possui componentes importantes que veremos. Tubo de PVC de 100 mm. O tubo de PVC de 100 mm que sai do vaso sanitário, que é acoplado à água servida da residência, deve estar ligado às demais caixas da fossa biodigestora, que é composta de 3 caixas a distância mínima de 50 centímetros. As bordas superiores das caixas devem ficar no mínimo 5 centímetros acima do nível do solo. Desse modo, teremos então 3 caixas de PVC de 1000 litros, acopladas, formando a fossa séptica biodigestora, que conseguirá admitir até 5 pessoas utilizando a água servida. O primeiro componente ligado à caixa da fossa séptica é a válvula de retenção de PVC, e como o tubo que entra é de PVC de 100 mm, a válvula de retenção de PVC deverá ser de 100 mm. Esta válvula de retenção impedirá que o cheiro proveniente da primeira caixa da fossa séptica biodigestora vá até o vaso sanitário e, inclusive, impede comunicação reversa. O segundo item seria, então, que podemos frisar as próprias caixas de 1000 litros de PVC, que podem ser caixas de água ou até mesmo já existe no mercado caixas de 1000 litros destinados a fossas sépticas biodigestoras. Vejamos que as caixas estão interligadas com T, com tubo de PVC T de 100 mm. Esse T, que interliga a tubulação entre caixas, ele deve ter um cap na extremidade voltada para cima. É uma cap, é uma tampa. Esta tampa do T, que acopla a ligação entre os tubos de PVC de 100 mm, que ligarão as caixas que estão interligadas, ele permite a verificação, a inspeção da tubulação, caso haja entupimento, caso haja necessidade de limpeza ou qualquer outra verificação, qualquer outra inspeção. Perceba também que a caixa, por estarmos desenvolvendo a fermentação provocada por micro-organismos, o aquecimento da caixa é interessante. Portanto, se pintarmos as 3 caixas da fossa séptica biodigestora na coloração preta, isso facilitará a reprodução dos micro-organismos que provocam a biodigestão da água que foi servida, da água contaminada. Temos também que, como ocorre a fermentação, que adaptar um respiro nas tampas, nas 2 primeiras tampas. Afinal, se ocorre então a fermentação, ocorrerão gases, para que os gases provenientes da fermentação não se acumulem e não pressurizem a própria caixa da fossa biodigestora, é necessário então tubos de respiro
ligados na tampa. Esses tubos de respiro devem ser acoplados às duas caixas, as tampas das duas primeiras caixas, e deverá ser um tubo de PVC de diâmetro de 25 milímetros. A fossa séptica biodigestora exige alguns procedimentos para a biodigestão. Entre eles está no cuidado com sabão e detergente, pois estes prejudicam o processo de biodigestão. Outro cuidado mensal é que devemos garantir que, uma vez por mês, junto à entrada da válvula de retenção para a primeira caixa da fossa séptica biodigestora, seja acrescentado 10 litros de água misturados a 10 litros de esterco fresco bovino ou esterco fresco equino. Desta maneira, então, teremos na última caixa da fossa séptica biodigestora um biofertilizante que poderemos coletar com balde e utilizarmos na nossa agricultura ou em outras plantações. Caso não desejemos utilizar o biofertilizante, teremos o cuidado a seguir. Caso não haja interesse de se utilizar o biofertilizante da terceira caixa da fossa séptica biodigestora, poderemos utilizar um sumidouro acoplado à terceira caixa da fossa séptica. Porém, para tanto, deveremos fazer uma adaptação da terceira caixa, para que o líquido que sai da terceira caixa possa ser ligado direto ao sumidouro, que é uma terra, um rio, um lago. Desta maneira, todo o líquido proveniente da segunda caixa da fossa séptica encontrará um nível de filtragem. Perceba que o fluido que virá então da segunda caixa da fossa séptica será filtrado, encontrando uma camada de areia fina lavada, uma separação com tela fina de nylon. Em seguida, uma outra camada, uma camada de 10 centímetros de pedra britada número 1. E em seguida, outra tela fina britada para separar a última camada, que é uma camada de 10 centímetros de pedra britada número 3. Deste modo, a terceira caixa da fossa séptica biodigestora será um filtro que dará acesso diretamente ao sumidouro e não se utilizará o biofertilizante. Porém, sempre lembrando, como todas as caixas da fossa séptica biodigestora são de 1000 litros, poderão ocorrer acidentes e, deste modo, é interessante que as 3 caixas da fossa séptica sejam protegidas com uma cerca de proteção, impedindo o acesso livre às 3 caixas da fossa séptica biodigestora. Portanto, a fossa séptica biodigestora exige inspeção e acompanhamento. Devemos sempre acompanhar se as cercas de acesso às fossas sépticas biodigestoras estão realmente protegendo e impedindo o acesso a crianças, a pequenas aves, a pequenos animais. Devemos verificar se as tampas das fossas sépticas sempre estão no lugar, se os respiros não estão entupidos. Devemos sempre acompanhar o odor da terceira caixa da fossa séptica, uma vez que a terceira caixa da fossa séptica não tem fermentação. Portanto, só podemos ter odor nas caixas de fossa séptica, na primeira e na segunda caixa, onde ocorre a fermentação do biofertilizante. A terceira caixa de fossa séptica, na terceira caixa da fossa séptica não há fermentação, então não poderá ter odor. Caso haja odor, deveremos então verificar o que está ocorrendo.
E sem dúvida sempre lembrar que é necessário mensalmente acrescentar o biofertilizante na primeira caixa da fossa séptica, pois caso contrário não ocorrerá a biodigestão. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. A ABNT NBR 13969, que aborda tanques sépticos, unidades de tratamento e disposição final dos efluentes líquidos. E a ABNT 7229, que aborda projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. E agora sugerimos a seguinte bibliografia: esgoto sanitário, coleta, transporte, tratamento e uso agrícola, do Nuvolari. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: potência de bombas de recalque, edição 24 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. NPSH de bombas de recalque, edição 020 do Engenharia Carga Rápida Tech. E bombas de estágio, edição 018 do Engenharia Carga Rápida Responde. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema Fossas Sépticas Biodigestoras, tema técnico de campo solicitado pelo Roberval. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Roberval, espero que o Engenharia Carga Rápida Tech tenha respondido muito bem a sua dúvida sobre fossas sépticas biodigestoras. Mas agora, Roberval, agora vem a pergunta. Agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida Tech no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida Tech no Twitter, pois deste modo o prazer de assistir os vídeos do canal Engenharia Carga Rápida dependerão apenas do seu joinha e do seu curtir de se inscrever aqui embaixo. Mas agora, Roberval, agora depois de tanto prazer de esclarecimento desta dúvida que corroía o nosso espírito, eu já vou. Então, até logo! Até mais!